viver debaixo desta graça tão maravilhosa que nos leva a saciar a fome e a sede. Somente o Senhor pode nos aperfeiçoar, Pai, em Cristo. Senhor, obrigado por mais uma santa ceia, que o Senhor nos dá o privilégio de poder estar aqui. Mas sabemos que quando nós não estivermos aqui, nós vamos participar da ceia contigo, Senhor. Aleluias, ao redor da tua mesa, Pai, diante da eternidade da tua graça. Que a tua mão continua conosco todos os dias, Senhor, acrescentando fé no nosso coração, humildade, para que a gente ouça a tua voz e não confie em nós mesmos, porque somos fracos, Pai, falhos, mas o Senhor é perfeito e a tua obra é perfeita em nós. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus, amados. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao nosso Deus. Amém. Podeis assentar. Deus nos deu graça para poder participar de mais uma ceia, mais um momento de reunião do corpo, comunhão do corpo, melhor dizendo. E é necessário que a gente coma junto, participe junto do mesmo pão e da mesma fé que nos trouxe até aqui e que nos levará até o encontro dele naquele dia que nós entendemos que está próximo. Eu quero meditar um pouquinho na palavra de Deus com vocês. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11. 1 Samuel 17. O texto diz assim, se quiser ler comigo aqui. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que estava em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um pau. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então nós seremos por servos e nós servireis. Se ele puder. Não está indo? Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Me tem na cabeça um minutinho só para uma oração sobre esta palavra. Pai, sobre esta palavra nós abrimos o nosso coração, para que o Senhor nos ensine, nos revele
algo que só o Senhor sabe, que só o Senhor entende, que só o Senhor tem. E pelo Espírito que está sobre nós, venha entendimento, venha sabedoria, venha muita graça, para que a gente triunfe sobre este mundo, sobre tudo aquilo que ele nos ofende, sobre tudo aquilo que ele tenta contra nós. Que o Senhor nos dê armas que já estão preparadas para vencermos. Nós te pedimos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é bom e nos instrui como filhos, como soldados guerreiros, para vencermos diariamente a guerra que estamos enfrentando. Senhor, que nós estejamos preparados e não tímidos e não medrosos, mas sim cheio de sabedoria e graça para vencermos esta batalha que nós sabemos que é espiritual em primeiro lugar. Obrigado em nome de Jesus, amém. Meus amados, quero falar com vocês nesta manhã sobre um entendimento que nós precisamos ter. Deus tem falado muitas coisas, nos preparando para os dias que estão vindo, e a gente precisa continuar aprendendo, porque os dias são maus. Os dias não é para amadores, é para aqueles que estão se profissionalizando na fé. Não é para aqueles que acham, é para aqueles que sabem, é para aqueles que têm certeza que ele está em uma guerra. Eu acho que eu estou. Não, você não tem que achar, você tem que ter certeza. Você precisa ter certeza que você está em uma guerra, e que na verdade você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser um guerreiro. O apóstolo Paulo fala no livro de Timóteo que somos soldados de Cristo, e como um soldado nós devemos estar desencilhados. O soldado não diz para o comandante assim: espera que eu vou me preparar, hoje eu não posso ir. Não, a ordem foi dada, ele se levanta e vai. Ele não para por nada, ele vai fazer o que o comandante ordenou. E como soldado de Cristo nós precisamos estar preparados, e quem nos prepara é um comandante chamado Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias, nos preparando para uma guerra que ele já sabe, que ele conhece, ele tem conhecimento pleno do que está por vir daqui por diante. E ele não nos assusta, ele não está dando uma palavra para nos assustar, ele está nos dando uma palavra para nos preparar, que nós devemos estar preparados para os dias que estão por vir. Amém? Você crê nisso? Então nesta palavra eu quero falar sobre um tema, e o tema é a propaganda do terror. A propaganda do terror. Irmãos, é muito fácil para aqueles que lutam contra nós fazer com que a gente seja presa fácil, se eles conseguirem colocar medo em nosso coração, se eles conseguirem nos amedrontar com a propaganda, com a sua fala. Isso não é novo, isso está na Bíblia de ponta a ponta, de anunciar e de mostrar o seu poder. O inimigo sempre tentou e sempre tenta mostrar o seu poder para que cause medo naqueles que eles vão enfrentar, para que deixem amedrontado, e assim fica muito mais fácil a vitória, fica muito mais tranquilo a vitória daqueles que estão invadindo,
Vocês podem perceber, a Rússia está lá, há tempos colocando lá tanques e tanques na divisa da nação, do país que eles vão enfrentar. Isso causa um terror, e a mídia falando, olha, é tantos bombardeiros, é mísseis, é não sei o quê. E o povo, a guerra do terror, a guerra da propaganda. Vou marcar um dia, na quarta-feira nós vamos invadir. Meu Deus, já está tudo desmaiado, o povo já está fugindo, estão com medo, e é muito fácil para invadir, não tem ninguém para lutar. Já venceu a guerra sem luta, só pela propaganda. E o inimigo sabe disso, queridos. É por isso que ele fala, é por isso que ele tem voz, para nos vencer pela fala. Ele nos derrota falando. Você não é tudo isso. Você pensa que Deus está com você? Você pecou. Você não tem tudo isso aí que você pensa que tem. Você viu, você já orou, ele não respondeu. Será que ele está te ouvindo? E a derrota começa a acontecer dentro de nós. O inimigo começa a tirar de nós as forças que o Espírito de Deus colocou através da sua palavra. O teu caso não tem jeito. O teu problema, olha, eu acho que você tem 20 dias de vida. Eu acho. O inimigo nunca tem certeza, ele nunca vai te dar uma palavra certa. Ele vai sempre. Agora você não pode achar, você tem que ter certeza. Eu não posso achar. Eu preciso ter certeza em quem eu creio. Eu preciso ter certeza que Ele é fiel. Eu preciso ter certeza que Ele não me deixa e nem me desampara. Eu preciso ter certeza que Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não posso ter dúvida. Eu preciso estar certo que a minha guerra já foi vencida e que agora é apenas uma questão de tempo para que a coroa da vitória seja colocada na minha cabeça. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa fidelidade não é para alguns dias, é para sempre. Precisamos estar certo, com uma fé inabalável. Irmãos, nós falamos a fé a campanha inteira. Agora nós temos que aprender uma coisa neste momento, porque a propaganda do terror vai continuar. E se você escutar a propaganda do terror menos do que você escuta Deus, você será um derrotado. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O que nós vemos nesse texto que a gente acabou de ler: os filisteus se levantaram contra Israel, mas eles tinham medo de Israel, porque dias atrás Saul tinha vencido uma guerra tremenda contra os inimigos também, que fizeram a mesma coisa. Já tinha feito essa propaganda de guerra. Os inimigos foram lá e disseram assim: nós queremos fazer aliança com vocês com a seguinte condição: se cada homem guerreiro de vocês, presta atenção, irmãos, arrancar um olho, colocar numa vasilha e mandar para a gente. Caso contrário, não tem aliança, não tem paz. Nós vamos fazer guerra contra vocês. Arranca o olho de cada guerreiro e manda, que aí a gente faz aliança. E o pessoal de Jabes, de Gileade, foram lá e falaram com Saul. Falou: olha, os inimigos querem fazer aliança com a gente, mas a condição deles para fazer aliança conosco, ele quer um olho de cada guerreiro. E Saul não tinha feito nenhuma guerra ainda, era recém.
estava começando. Olha a propaganda, imagine isso. Quando correu no arraial, desmaiou. O coração do povo, sabendo que o inimigo era forte, desmaiou. Um olho de cada um de nós, se ele quer, para fazer aliança. Mas Saul, naquele momento, ele estava bem com Deus. O Espírito Santo veio sobre ele, e ele subiu num monte e gritou: todos os guerreiros de Israel me seguem, e quem não seguir, a casa dele vai ser desmanchada. E a multidão se reuniu com Saul, e eles invadiram a terra dos inimigos, e não ficou um para contar a história. O Espírito Santo sobre Saul, naquele momento, não fez ele acreditar na propaganda do inimigo, e ele enfrentou com seus guerreiros, e derrotou, e venceu. Agora nós vemos uma situação semelhante. Os filisteus também faz a mesma coisa, mas agora diferente. Eles têm um gigante que habita entre eles, um guerreiro de 3 metros de altura, chamado Golias, que a história dele é contada e a gente vê isso, medita, as crianças sabem, todo mundo sabe sobre isso. E ele agora faz a mesma coisa. É a tática de guerra do inimigo, sempre foi esta. Aquele homem de 3 metros de altura, o exército de Israel de um lado, eles do outro. Ele desce até o meio do acampamento do vale, aonde ele consegue falar com os dois lados de uma só vez. Ele diz: para que lutar? Não precisa. Para que fazer guerra entre exército daí, exército de cá? Não precisa. Tem só um homem de vocês aí, para lutar comigo. Apenas uma pessoa, só nós dois. Se o homem de vocês vencer, nós vamos ser servo de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos servos. A olhar para aquilo, note ali, irmãos. Volta um pouquinho o texto. Volta um pouquinho para a gente fazer uma leitura sobre o Golias. Pode ir indo. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados em pau. Continuando, trazia na cabeça, note bem a indumentária dele, um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 côvados de ferro. E diante dele ia um escudeiro. A propaganda da vestimenta do homem. Isso é uma propaganda. Essa propaganda correu entre os soldados. Propaganda do terror. Olha, ele não é só grande, mas veja só o que irmãos, eles sabiam decorado. Cada soldado de Israel sabia decorado o que o cara tinha, o que ele usava, como ele se comportava. Até os pés dele tinha proteção de bronze. Era um robô. Era um robô que estava ali na frente do exército. E cada um, quem vai? Quem pode ir? E aquela notícia corre para tudo quanto é lado. Cada cidade, cada lar de Israel sabia disso. Coloca o versículo 16.
16 mesmo. No 17 e 16. Isso aí. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Ele fazia 2 vezes por dia essa propaganda. 2 vezes por dia. Porque eles gostam de encher mesmo. Eles gostam de falar. Eles não cansam, não. A propaganda é de manhã, à tarde, à noite. Tome cuidado. Porque não é brincadeira não. Vocês vão morrer. Não vai ter jeito para vocês. Vai morrer todo mundo. Não vai escapar ninguém. Vem de manhã, vem à tarde. Será que é mera coincidência o que nós estamos passando, o que nós passamos? Será que é coincidência? Ou está na Bíblia isso? Eles não cansam, meus queridos. Eles querem destruir. O inimigo não ama você. Quem te ama diz assim para você: não temas, não tenha medo. Não dê ouvidos no que ele está dizendo. Não escuta eles. Escuta quem te ama. Escuta quem deu a vida por você no Calvário. É Ele que nós devemos escutar. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 1 diz: tendo Deus antigamente falado pelos profetas e pelos patriarcas, tem falado nesses últimos dias pelo Filho. E Deus, quando Ele se manifesta no batismo de Jesus, diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Lá no capítulo 17 de Mateus, no Monte da Transfiguração, Pedro diz: vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e uma para Jesus. Deus novamente vem e diz: nada disso. Escuta o que o meu filho diz. Escuta o que Cristo quer dizer e não escuta mais ninguém. Irmãos, nós estamos perecendo por falta de conhecimento. A gente acredita nas propagandas. E é por isso que existe propaganda. Para vender o que você não quer comprar. Para vender o que você não se interessa. A propaganda fala até você se interessar. É assim ou não é? Você ouve de manhã, ouve à tarde, ouve de noite. Diz: eu estou precisando de um negócio desse aí. Não precisa não. É a tua cabeça que aceitou a mensagem. Você recebeu a mensagem e diz: eu preciso. E depois que você tem, nem saber usar, sabe. Mas ao contrário disso, a propaganda do mal é a mesma coisa, para destruir você por dentro, com medo. Isso acontece porque, se nós não estivermos firmes com Deus, nós temos um medo natural, do homem natural, que é morrer. Todo homem natural tem medo da morte. Todo homem que não tem entendimento para onde ele vai após a morte, ele tem temor. E o diabo sabe disso. Ele falou, quando ele conversou com Deus a respeito de Jó, ele disse: tudo que o homem tem, ele dá pela sua vida. Ele dá tudo. Ele estava enganado com Jó. Ele está enganado com aquele que teme a Deus. Se nós tememos a Deus, nós não tememos a morte. Se nós temos Deus em primeiro lugar, irmãos, quem é? Mas a propaganda atinge aqueles que estão vacilando na fé. O que será de nós? Nós vamos todos perecer, nós vamos todos morrer.
E a gente acredita. Irmãos, ninguém está menosprezando o poder do mal, porque ele existe e é poderoso. Mas só que todo o poder pertence a Cristo. Uma coisa disse Deus, Salmo 62. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Existe alguém mais poderoso do que Ele? Mas quando a gente vacila na fé, a gente acha que tem. O que é a morte? A palavra de Deus diz assim: morremos ou vivemos, somos do Senhor. Morremos ou vivemos, nós somos dele. Agora o que eu preciso é temer a Deus acima de todas as coisas. O meu temor tem que ser para Deus, tem que estar em Deus. Temer a Deus acima de todas as coisas, assim como amar a Deus sobre tudo. Se nós não tivermos o conhecimento, amados, não pense que a propaganda do terror terminou. Aprenda isso. Eles vão criar mais algumas coisas, porque através do medo, ele nos trava, e tudo que eles pedirem para fazer, a gente faz, sem comprovação nenhuma. Ninguém comprovou nada, mas eles dizem: não, é bom para você, faça isso que é bom. E a gente está lá travadinho, tremendo de medo, e diz: vamos fazer, vamos obedecer. Mesmo que eles falarem alguma coisa contra Deus, não faça isso, não faça. Irmãos, misericórdia. Eu não vou deixar de orar. Eu estou falando de mim. Eu não vou deixar de orar. Eu não vou deixar de buscar a Deus. Eu não vou deixar de estar na presença dele todo dia, porque alguém diz para mim: não está. Porque importa obedecer a Deus do que o inimigo. Importa obedecer a Deus do que o homem. Nessa pandemia, não estou falando que eu fui relaxado, eu me cuidei, mas eu não deixei nem um dia de estar aqui nesse lugar. De manhã, à tarde e à noite, eu estive aqui, orando e clamando pelo nosso povo. Porque desde o princípio, a palavra que Deus me deu de fé foi esta: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Irmãos, tinha momento que parece que aquela propaganda entrava na minha cabeça, e eu vinha correndo para cá e dizia: Senhor, tira isso da minha mente. E eu saía daqui aliviado. Não vou crer no que eles estão falando. Eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio na tua verdade, e não na verdade do inimigo. Todos os dias eu estive aqui, orando e buscando ao Senhor por nós, e não acreditei em nada do que ele dizia. Se eu tiver que partir por esse motivo, nenhum problema. Nenhum problema. Porque a morte sempre vai ter alguma coisa para dizer: ah, foi infarto, foi isso, foi aquilo. Não importa. Se eu tiver que ir embora daqui por essa razão, Deus sabe o tempo. Deus tem o propósito. Se eu cumprir meu propósito, eu não tenho razão para continuar aqui. Não tenho motivação para continuar aqui. Eu quero estar com Ele. Como Paulo dizia: melhor é morrer e estar com Cristo. Mas se a vontade dele ainda é que eu continue aqui, eu vou continuar batalhando pela fé. Eu vou continuar crendo na palavra de Deus e não nas mentiras de Satanás. Crendo na verdade que me libertou, porque eu estava perdido e a palavra mudou a minha vida. Eu era um drogado alcoólico e o Senhor me trouxe vida, me libertou. Por que eu vou ter medo de alguma coisa, se já
não era para eu estar aqui há muitos anos, há muito tempo. Só estou aqui porque Ele me libertou. Então a minha vida é para Ele. É para Ele, para a glória dEle, nada mais do que isso. Irmãos, o entendimento da palavra nos liberta. Não estou dizendo para você ser relaxado, fazer as coisas de qualquer jeito. Não, seja cuidadoso. A palavra nos dá esse amparo. Cuidado, seja cuidadoso. Vigiai e orai. Vigia, esteja atento, esteja de olho. Não se engane. Faça a parte correta. Não tente o Senhor teu Deus. Eu fico assim e nada me acontece. Não brinca não. Não tente o Senhor teu Deus. Foi a palavra que Jesus falou para Satanás. Então não tente. Seja fiel e verdadeiro, e o Senhor será com você. Irmãos, isto é o que nós precisamos crer e entender, senão a gente vai perecer. Vamos ler um versículo para a gente colocar um encerramento, que eu queria deixar só essa palavra para você. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 26. Olha bem o que diz Lucas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Homens desmaiando de terror pelas notícias, pela expectação, pelas notícias que estão chegando. As pessoas não ficarão de pé se não acreditar, se não tiver fé em Deus. Não é brincadeira não, queridos. O poder psicológico é um poder destruidor. Se o inimigo conseguir falar no nosso psicológico, ele nos mata. Se ele conseguir trazer uma mensagem, é por isso que existem mensagens subliminares. Mas agora a mensagem não está mais subliminar, ela está declarada. Antigamente era mensagem subliminar, colocava assim, bem camuflado, para você não entender, mas o teu psicológico entendia. E acabava de alguma maneira te confrontando, te trazendo incredulidade, fraqueza. Mas agora o inimigo está declarado. Ele fala abertamente. Se tiver alguém para lutar comigo, venha. É desse jeito. Ele ficou ousado. O inimigo ficou ousado. Aí tinha alguém lá no meio do pasto, que essa mensagem não chegou no psicológico dele. Era um garoto pequeno, frágil, de gentil aspecto. Irmãos, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Esta mensagem psicológica não chegou a ele. Esta mensagem que atormentava a vida de todos não chegou na mente dele. A fé dele estava acesa. Ele cantava louvores a Deus. Ele adorava ao Senhor lá no meio do pasto. Valente, menino valente. O leão veio roubar a ovelha, ele catou o leão e matou o leão. O urso veio, ele fez a mesma coisa, o garoto valente. Mas o psicológico dele estava inteiro, não estava perturbado. A mente dele estava purificada, a mente dele estava pura em Deus. Deus era tão amigo, tão assim perto, que a única voz que ele ouvia era do Senhor. Ele não ouvia nem o pai, nem a mãe. Ele andava distante, lá no meio do pasto, dias e dias ali. E quando ele vai para casa, o pai dele diz: tem um negócio para você fazer. Leva pão para os seus irmãos.
leva pão para os irmãos e comida, queijo. Ele juntou lá um saco de pão, queijo das cabras, das ovelhas, mas ele não sabia. Chegando lá, ele chegou bem na hora que o filisteu está lá no meio, fazendo a propaganda, bem no momento da propaganda. Tem homem aí? Ele olhou. O que ele está falando? O que ele está dizendo? Os irmãos dele falaram: para com isso, você não sabe de nada, vai para casa. Ele foi e procurou outro e disse: o que ele está dizendo? Aí ele ficou sabendo da informação e disse: mas não, o que é isso? Esse incircunciso querendo lutar contra o exército do Deus vivo? Quem é ele para fazer isso que ele está fazendo? Irmãos, olha aí, que fé! Quem é ele para fazer isso? Pegou 5 pedras, porque era a arma que ele tinha. As nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Você não pode lutar com armas carnais, queridos, senão você vai combater contra carne e sangue. Mas o que estava acontecendo ali era de nível espiritual. O que nós estamos passando é de nível mais alto, é nível espiritual. Esta guerra não é simplesmente carne, esta guerra é de nível espiritual, e os filhos de Deus precisam entender isso. Precisa estar certo disso. Ele se apresenta: eu luto com este gigante, eu luto contra ele. Que é isso, menino? Quem é você perto dele? Então tá, coloca a minha couraça, coloca meu capacete, o rei disse. Ele até que coloca, mas ele dá uns passos e diz: não, é muito pesado esse negócio. Nós não podemos lutar com as armas dos outros, irmãos. É as nossas armas, por isso que a palavra diz: as armas da nossa milícia. Não é a arma dos outros. O meu escudo é o escudo da fé. O meu capacete é o capacete da salvação. O meu calçado é o evangelho da paz. Este é o entendimento, meus queridos, que nós precisamos ter para sermos mais que vencedor. Que o Espírito da graça possa trazer esse entendimento. E ele chega lá, no dia da guerra, no dia da luta. Há uma ameaça ainda, a última propaganda que o inimigo faz: que é isso, garoto? Você pensa que eu sou algum cão para vir aí comigo, lutar comigo com um pedaço de pau? Deixa disso, menino. Vai brincar de casinha? As últimas ameaças. E ele diz: você vem contra mim, com espadas e lanças, mas eu não preciso disso. Eu só preciso do nome do Senhor. Eu só preciso do nome dele. E o nome dele está sobre mim. O nome dele é fiel. O nome dele é verdadeiro. O nome dele é proteção para a minha vida. E naquele momento, o Golias se aproxima. Mas o jovem de Deus roda a sua funda com uma pedra e acerta no lugar que não tem proteção, na testa do Golias, na testa do gigante. Apenas uma pedra, com a mira do Espírito Santo, derrotou o inimigo. E nós precisamos ter essa mesma fé, que a mira não é nossa, talvez a pedra sim, porque a pedra representa Cristo em nós, e Ele é nosso, Ele pertence a você e a mim. Ele nos deu, Ele se entregou por nós. Essa pedra inabalável, essa rocha inabalável que é Cristo, é nossa. E se nós estivermos nele, nós não seremos abalados.
nós venceremos o mal. Para encerrar o último versículo, vamos lá. Salmo 112, versículo 7. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Vamos ler todos juntos? Não temerás maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Não teme maus rumores. Amém? Vamos colocar de pé e orar. Eu convido os diáconos para servir a ceia. Senhor, muito obrigado, Pai. Que a Tua palavra tenha livre acesso ao nosso coração. Que a gente não tema o inimigo, mas esteja seguro que o Senhor tem nos dado vitória.